Vamos agora iniciar então o debate que a coisa vai pegar fogo. O partido Vontade Popular denunciou que o líder da oposição, Freire Superlano, foi detido nesta manhã pelas autoridades venezuelanas. Nas redes sociais, foi feito um alerta sobre uma escala repressiva. Vou repetir, entre aspas, alerta de uma escala repressiva em meio aos protestos contra a reeleição possivelmente fraudulenta do presidente Nicolás Maduro. Abre aspas, devemos denunciar responsavelmente ao país que há poucos minutos foi sequestrado o nosso coordenador político nacional. Repito, sequestrado o líder da oposição, Freire Superlano. Fecha aspas. Outro alerta também foi feito quando Antônio Ledesma, ex-prefeito de Caracas, acusou o ditador Nicolás Maduro de ter ordenado o sequestro de Maria Corina Machado. No Twitter, atualmente X ou X, que é o antigo Twitter, o opositor exilado, que está exilado em Madrid, não pode estar no seu próprio país, lá, a capital da Espanha, afirmou que os policiais vão tentar prender Corina, assim como as outras lideranças do comando de campanha. Está instalado oficialmente aquilo que sempre denunciamos, a ditadura da extrema esquerda de Nicolás Maduro. Eu quero começar ouvindo Diego Tavares, que não concorda que Maduro perdeu a eleição, porque perder a eleição significa reconhecer a derrota e entregar a derrota. Quero ouvir você, Diego Tavares. É isso aí, professor Fernando Capês. Uma boa tarde ao senhor, boa tarde, Wilsinho, boa tarde, Tauil, boa tarde, PP. Já te mandei a chave do meu Pix aí pelo WhatsApp para você pagar a nossa aposta. E uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Capês, não surpreende, nada disso surpreende, infelizmente. Eu venho dizendo ao longo das últimas semanas que não existe na história da humanidade uma ditadura que tenha sido deposta pelo voto popular. Uma ditadura geralmente é deposta no processo que nós estamos acompanhando hoje na Venezuela. O povo nas ruas, infelizmente, tendo que enfrentar o aparato do Estado, infelizmente, tendo que perder alguns dos seus integrantes para as forças oficiais venezuelanas, no caso. Então, é muito triste, mas infelizmente é a única forma com a qual cai uma ditadura. Eu, de fato, nunca acreditei que Maduro saísse derrotado dessas eleições, porque o Maduro controlava, além do Estado, os mecanismos eleitorais. Muito provavelmente, Edmundo Gonzalez, de fato, venceu pelo voto popular, mas era muito claro, era uma tragédia anunciada, que Maduro cooptaria todos os sistemas de apuração para que entregasse a ele a vitória, dando assim à sua ditadura uma roupagem democrática. Mas, Diego, vamos olhar a imagem aqui ao lado, essa imagem, essa é a população que está protestando contra a eleição que Maduro quer roubar. E veja, isso está acontecendo na Venezuela inteira. Eu quero saber onde estão os 51% que votaram no Maduro. Está aí a população aí protestando. Diego Tavares, você acha que ele segura essa onda até o final? Porque ele assume em janeiro, mais 6 anos de mandato. Você acha que dá para segurar? Olha, Capês, vamos lembrar que isso não é novidade na Venezuela. Na época, na eleição anterior, quando Juan Guaidó foi declarado por muitos países, pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela ONU, como o presidente em exercício da Venezuela, também houve clamor social, também houve convulsão social, não no grau que nós estamos acompanhando hoje, evidentemente, mas tudo isso aconteceu naquela época e, passado um tempo, as coisas lá se estabilizaram. Fato é que há hoje uma grande janela aberta para que o povo venezuelano deponha essa ditadura de Maduro e encontre o seu caminho até um regime mais democrático. Meu querido Felipe Monteiro, eu estou olhando a população aqui. Eles devem estar cantando, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O povo está indo às ruas e o ditador ameaça intensificar a repressão. Na sua avaliação, que antecipou aqui, a meu ver, te parabenizo por isso, de forma pioneira. E é um privilégio do Linha de Frente ter debatedores como você, como o Diego, como o Tauil, como o Wilson Pedroso, como aqueles que frequentam aqui regularmente. O debate aqui é técnico.
nós não fugimos do fato e o mesmo fato tem diferentes visões. Como você analisa essa questão? Está praticamente claro que Maduro perdeu a eleição e quer implantar. Eu li, inclusive, o PP, queria que você comentasse, que foi uma pressão das Forças Armadas para que ele não reconhecesse a derrota. Quero te ouvir, a palavra está contigo, enquanto as imagens mostram a população da Venezuela revoltada com a vitória roubada de Nicolás Maduro. Capês, mais uma vez eu acertei. Eu fui a primeira pessoa do Brasil que no começo do ano falou que o Maduro iria perder as eleições. E de fato, quando eu vi a Maria Corina Machado ontem mostrando dados oficiais que tinham 73% dos boletins das urnas e o candidato da oposição teve mais de 7 milhões de votos, fica clara as eleições e a vitória da oposição. Agora, é claro, você está tirando um ditador, um presidente autoritário que fica no poder por conta de táticas completamente ultrapassadas, enfincada, teoricamente, em 3 pilares, né? Apoio popular, que não existe mais. Essa imagem na Venezuela mostra claramente que a população não apoia mais Maduro. Segundo, o petróleo forte, que não está mais forte. Inclusive, a PDVSA está tendo dificuldade de explorar petróleo na Venezuela, porque não tem dinheiro para a exploração. Além de tudo, o preço do petróleo internacional vem caindo desde os anos 2000. E terceiro, a base militar da Venezuela. E quando você vê imagens fortes, né, de soldados da Venezuela, policiais da Venezuela, tirando a farda, tirando o colete para não ir contra a população, você vê também que o apoio militar da Venezuela não existe mais, apoio militar ao Maduro. Ao menos não há uma unidade militar em torno do Maduro. Então, Diego, você vai ver que até 10 de janeiro, que seria a posse do Maduro, o Maduro não vai ser o presidente da Venezuela por mais 6 anos. Pelo contrário, a gente vai ver acabar, por vez, a ditadura do Maduro. E as imagens que eu vi também, claramente, nitidamente, os manifestantes derrubando a estátua do Chávez, não dá para a gente não lembrar do que aconteceu quando acabou o regime do Saddam Hussein, dos militantes derrubando a estátua do Saddam Hussein no Iraque. Da mesma forma como derrubaram as estátuas do Lenin na União Soviética. Ou seja, está chegando ao fim a ditadura do Maduro. E, mais uma vez, eu acertei, Diego. Então, reconheça a derrota. Essa é outra aposta. A posse é outra aposta. E faça um pix para mim, porque você me deve. Você me deve. Muito bem, o Pepe e o Diego numa briga deles aqui. Vamos ver quem tem razão. O Diego acha que Maduro vai se manter, e mesmo tendo roubado a eleição. E o PP acha que ele não vai se manter. Emerson Tawil, nós estamos vendo aqui que foi sequestrado o líder da oposição lá da Venezuela. E Maduro ameaça intensificar a repressão. Eu quero comentar com você, porque em agosto de 1991, depois que a União Soviética já havia se esfacelado, houve um golpe de Estado da velha guarda da extrema-esquerda soviética. E o golpe da extrema-esquerda soviética prendeu e sequestrou Mikhail Gorbachev por 3 dias. A população, e os tanques foram às ruas. A população de Moscou subiu em cima de tanques, protestou e em 3 dias esse golpe de Estado fracassou. Você como avalia? Nós estamos falando, veja só, sequestro do líder da oposição, ameaça de sequestro da Maria Corina Machado, que era a principal opositora e que foi impedida de disputar as eleições. Você acha que Maduro conseguirá se manter no poder? Ele tem apoio da cúpula, mas parece que a base está começando a ruir. Quero te ouvir e veja que loucura, sequestro do líder da oposição. Que democracia, hein? Extrema esquerda de Maduro. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos amigos de bancada, a toda a nossa audiência. Em verdade, o que acontece? Maduro se vê numa condição desesperada, tendo em vista o clamor público que veio às ruas e faz inúmeros atos, inclusive de várias estátuas derrubadas de Hugo Chávez, entre outras aí, que representam a ditadura, hoje capitaneada por Nicolás Maduro.
é uma estratégia do próprio Nicolás Maduro arrebatar todos esses líderes, porque podem sim ser significativamente impositivos para que tenha um controle... Tauil, só uma rápida interrupção. Ao vivo, esta imagem não é ao vivo, imagem gravada no momento em que autoridades aí, polícia secreta de Maduro está sequestrando o líder da oposição, Fred Superlano. São imagens em que ele está sendo sequestrado, colocado no carro, imagens terríveis que me lembram o auge da repressão na América do Sul, Argentina, Chile e Brasil, no final dos anos 60, sequestrando, não se sabe para onde ele foi levado, está sendo torturado, morto. São imagens aqui enquanto você volta ao seu comentário nesse momento. E ali, Capês, só uma pois não, Wilson Pedroso. Está sendo sequestrado ele e mais algum familiar ali junto. Ó. Ele tá camisa branca e uma pessoa de camisa meio rosa ali, meio laranja. Da família e alguns... Estão levando a família junto. Ó. Ele tá, um entra de um lado, são 3 pessoas que estão sendo sequestradas ali nessa imagem. Cenas que vemos sendo praticadas, nos acostumamos a ver nas democracias, essas cenas praticadas por organizações criminosas que sequestram vítimas. Parece que está indo nesse caminho. Eu quero ouvir Emerson Tauil, grande advogado criminalista, muito experiente, especializado, inclusive, na justiça militar. Quero te ouvir. Pois bem, Capês, como a gente havia dito, sem dúvida, Nicolás vai fazer o quê? Vai tentar regimentar, colocar em clausura todos os possíveis líderes que possam se voltar contra o sistema, né, ditatorial imposto por ele. Por quê? É uma liderança que acaba arregimentando pessoas para que tenham um curso e possam dar direções para uma retomada da democracia. Atrelada a isso, a população veio às ruas já no seu limite de paciência, porque tudo tem paciência, e infelizmente Nicolás Maduro deve também não estar acreditando diante das urnas impostas, em que ganhou as eleições a toque de caixa e a população não se cala. Vieram às ruas, estão derrubando estátuas, estão fazendo uma manifestação enorme, possivelmente deflagrado uma guerra civil, e essas autoridades que são de oposição a Nicolás Maduro serão sim clausuradas para que tente de uma forma criar uma negociação, até mesmo impondo toda a sua volúpia ali ditatorial para colocar medo e terror mais uma vez no povo venezuelano. Não irão se deixar calar por essa terceira eleição. As imagens mostram muito mais do que palavras. A Venezuela vive uma crise enorme, da qual não há mais outra condição, senão, infelizmente, dizemos assim, do que a própria imposição da violência para retomar a democracia retirada pelo ditador Nicolás Maduro ao longo desses anos. Wilson Pedroso, me vem também à mente outra repressão violentíssima de partidos de extrema esquerda. O Exército da Libertação Popular chinês, em junho de 1989, promoveu uma repressão contra uma manifestação civil contra o regime, então, comunista da China, e ali ocorreu o massacre da paz celestial, com tanques de guerra em cima, matando milhares de civis chineses. Lembrando que no regime de Mao Tse-tung foram mortos 80 milhões de chineses. E também no Khmer Vermelho de Pol Pot, de 75 a 79, no Camboja, 3 milhões de pessoas mortas. Avizinha-se um conflito que pode levar, nós tememos isso, temos medo disso, que venha a ter um novo massacre, porque é assim que agem ditadores, seja de direita, seja de esquerda, extremistas. Capês, o que me traz, não me traz estranheza, porque a ditadura a gente já havia vivido. O que a gente está vendo é uma escalada do autoritarismo do Maduro, uma escalada do preconceito, uma escalada da violação dos direitos das pessoas. Porque se você for pegar, em junho, ele já chegou, através do seu procurador-geral, a prender 3 pessoas aliadas ao vencedor da eleição em Edmundo e privou de liberdade. O autoritarismo vem crescendo. O que me incomoda é que países como o Brasil ainda não se pronunciaram sobre a questão que tem ocorrido lá na Venezuela, o que tem ocorrido na Venezuela. Inclusive, o partido do próprio presidente da República lançou uma nota em apoio a tudo que está ocorrendo de ruim e de errado no país. Lá não existe democracia, não dá para apoiar um país onde a democracia foi guardada na gaveta,
onde o autoritarismo real é o que está acontecendo, onde as pessoas estão sendo privadas de liberdade. Essas pessoas que estão na rua, inclusive derrubaram uma estátua de Hugo Chávez ontem em protesto, elas sim querem liberdade, querem um país voltando a crescer, um país onde o petróleo comece a valer realmente para que as pessoas possam voltar a comer, porque quantas pessoas, e não é só a população pobre que tem fugido da Venezuela, os empresários têm deixado o país e começado, os grandes empresários estão morando em Miami, estão morando em Orlando, têm deixado a Venezuela. A Venezuela, para se reconstruir até, Capês, não vai ser do dia para a noite, vai demorar anos. Mas, para derrubar um ditador, foi o que o Diego falou, não é de forma democrática mais, vai ter que ser uma pressão popular e tirar ele da cadeira, não nas eleições, porque as eleições sempre vão ser forjadas, e espero que essa carta que o PT fez de apoio à ditadura da Venezuela não contamine as relações do Brasil com países no exterior, nos países do exterior, seja na América Latina, seja na Europa, seja com os Estados Unidos. Você gosta do PT, né? Tem que citar o PT. Não, tem que citar. O PP, eles acabaram de fazer uma carta. Você dá uma relevância. Eles se aliaram de forma... O PT se aliou de forma ideológica com um país que vive em ditadura. Eles se aliaram... Você dá uma irrelevância a um partido que não tem relevância alguma. Como não tem relevância alguma? Eles têm o presidente da República, eles têm governadores, não sei lá se tem ainda governador, mas tem prefeitos. O PT fez eles vivem num país onde a democracia é essencial. O PT fez cartinha contra o Haddad também. Fez cartinha contra o plano econômico do governo Lula. Mas você